Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora eu vou fazer a versão da faísca, versão terra. E eu tava falando pra vocês no vídeo ali que eu fiz a faísca versão fogo sobre a Pixar, né? Teve bastante pessoas que não gostaram desse filme e acharam ele sem graça. Eu achei ele deslumbrante. O fogo é uma coisa que hipnotiza a gente. A gente olha pra fogo, é muito bonito, gente. Chama, sabe? É bonito. A gente sabe que é perigoso, mas é bonito. E eu achei que eles conseguiram passar muito isso. Eu ficava assim, impressionada com a chama, né? Com os personagens de fogo. De todos os elementos, mas de fogo era mais. E aí eu tava falando nesse vídeo que eu acho que é o intuito da Pixar, já que as pessoas estavam falando que a Pixar teve um roteiro previsível, um roteiro, sabe? Mas eu acho que o intuito da Pixar é esse. Ele aborda assuntos de problemas dentro, principalmente da família, sabe? Ele retrata muito isso. Isso é muito fácil de ver nos filmes. E aí eu tava citando pra vocês sobre um curta, né? Tem um curta que é basicamente um bichinho lá, um filhote. E aí a mãe é muito severa e não quer deixar ele caçar, não deixa ele sair de perto, fala pra ele ficar escondido num tronco. Ela não fala, ela demonstra, sabe? Os animais não falam nesse curta. E aí a criança não entende. Aí acaba teimando, encontrando tipo uma raposa que acaba machucando o olho dela, né? Aí anos depois passa, vira mãe. Essa filhotinha cresce, né? Tem um filhote, o seu próprio filhotinho e cresce. E aí ela reproduz a mesma coisa com o filhote. Só que numa cena específica, quando o filhote vai teimar com ela, como ela teimou com a mãe dela e a mãe dela foi muito dura com ela e não explicou o porquê, ela fez o contrário. Ela simplesmente pegou o filhote e mostrou pro filhote por que ela estava agindo daquela forma, porque ela queria proteger ele daquele risco que ela sofreu, inclusive a cicatriz que ela tem no olho foi por conta disso. E aí, desde que ela começou a explicar, né, mostrou pra ele o risco, ele entendeu por que ele tinha que tomar cuidado e ele conseguiu ficar até mais companheiro dela, entender o lado dela e ficar próximo. Então eu uso assim esse exemplo porque, cara, esse aqui é ótimo. Tem o do bolinho também, que eu acho que é bom o nome do curta, onde fala sobre o apego da mãe, o lado da mãe, sobre o filho sair do ninho, o filho se arriscar, o filho crescer, né? Como que é essa perspectiva, aquele apego de eu não posso permitir que o meu filhote se machuque, ele não é mais um filhote, então ele precisa ir para a vida. E são todo curtas, né, da Pixar, inclusive outros filmes também, que mostra essa realidade. Então eu achei que Elementos foi simplesmente um filme que entregou tudo que a Pixar entrega, que é questões complexas sendo trabalhada de uma maneira extremamente leve, com animação, as animações extremamente bonitas e bem feitas, e com um desfecho que faz a gente refletir sobre algum tema ou a gente perceber alguma coisa. Então eu achei que ele entregou absolutamente tudo. Eu achei extremamente cativante os personagens. A Faísca é muito fofinha. Ela era muito nervosa e isso passa até uma parte de autoconhecimento, né? Porque no filme ela era muito estressada. E aí a gente olha, né, de primeira, uma coisa à primeira vista, a gente olha e fala, tá, ela é nervosa porque é a personalidade dela, ela é assim, ela é nervosa. E depois a gente começa a perceber que não, que tem um porquê dela ser nervosa, da pressão que ela sofre, a pressão que ela coloca em si mesma para preencher aquela expectativa que ela acredita que o pai dela tem. E isso reflete e faz com que ela se torne uma pessoa extremamente irritada, extremamente nervosa e extremamente intolerante com os próprios erros dela, quem dirá com os erros dos outros. Então a gente vai vendo a evolução da Faísca, a gente vai entendendo o lado dela e a gente vai entendendo por que ela age desse jeito. E ela também passa a entender o porquê que ela tem certos tipos de atitude. E por conta disso, ela passa a rever as atitudes dela, ela consegue se controlar mais. Isso faz com que a gente também reflita sobre o fato de que o fato da gente ser estourado, o fato da gente ser estressado não é uma característica fixa. Tem um porquê a gente ser como a gente é, tem um porquê a gente agir do jeito que a gente age. E é uma linha de raciocínio que eu gosto bastante, já que quando você descobre, né, que foi uma coisa que eu acabei descobrindo, eu gosto muito de ler,
E eu acabo tendo muito contato, quando eu não tô lendo livros que falam sobre mente humana ou coisa do tipo, eu tô assistindo vídeos que falam sobre isso. E aí você começa a perceber que existe sim livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele é meio que modificado na sua vida. Então, às vezes, as decisões que você toma não é única e exclusivamente por você. Às vezes, ele é pautado através de algum trauma que você já passou na sua vida, através de alguma experiência que você já teve na sua vida, e isso faz com que isso modifique algumas decisões que você faz. Se isso não atrapalha a sua vida, ok, não tem problema nenhum. Mas se isso entra numa esfera, né, numa parte da vida onde te prejudica, é algo que pode ser revisto. Então eu achei que ele pega muito nesse ponto, ele mostra essa parte, ele cita essa parte, ele faz a gente entender essa parte de que se te prejudica, você não tem que aceitar, você tem que entender o porquê que você age desse jeito. E no caso da Faísca, isso era muito visível, né? Atrapalhava demais o trabalho dela, atrapalhava demais os planos dela, ela explodir. Ela provavelmente já teria, vamos supor, assumido a loja, digamos assim, do pai dela há muito tempo, se ela não fosse tão explosiva. O pai dela tinha receio por conta disso. E a gente percebe que, na verdade, tinha um fundamento. E quando ela resolveu esse problema, provavelmente ela não teve metade dos problemas com explosões que ela teve. Já que o próprio filme mostra uma cena onde ela estava sendo testada como ela normalmente foi. E onde ela explodiu todas as vezes, mas quando ela já estava se abrindo, quando ela já estava entendendo mais ela conseguiu se controlar. Então eu achei um filme fantástico. Quando sair no Disney Plus, eu vou assistir esse filme em loop infinito. Eu quero deixar isso aqui registrado. Eu estou aprendendo inglês, eu espero também deixar registrado aqui que eu assisto esse filme em inglês, com legenda em português. E depois que eu souber de quais são salteado esse filme, eu coloco a legenda em inglês. Que eu não me invente assistir esse filme dublado. Eu amo assistir filme dublado, gente. Nossa! Eu amo muito assistir filme dublado, mas eu realmente preciso aprender inglês. Então, eu tenho que ter contato com o idioma, eu preciso imergir nele. E para eu imergir nele, não tem como fugir, né? Mas é um filme que eu vou assistir muito. Então, comenta aqui se vocês gostaram desse filme. Se vocês tiveram o mesmo impacto que esse filme teve comigo. E que se vocês concordam, sabe? Porque o estúdio, ele tem uma proposta, sabe? E tem uma característica. E quando se perde isso, se perde a característica. E a Pixar, ela já traz isso pra gente. Então eu já tô acostumado com esse tipo de mensagem que a Pixar faz nos filmes. E aí, pessoal, ficou desse jeito. A versão terra da Faísca ficou muito legal. Eu tentei colocar o máximo de detalhes e texturas possível. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece. Tem um curso aqui na descrição para vocês dominar esse aplicativo aqui de desenho que eu tô usando, que é o Ibis Paint. Tem para Android, tem para iOS e até o próximo vídeo.